Inteligência artificial, hype, medo, promessas. Tá todo mundo falando disso. Hoje, a gente vai cortar esse ruído todo, separar o joio do trigo para entender o que é real e o que é só barulho. E a pergunta que está no centro de todo esse debate é essa. A tal da inteligência artificial é inteligente de verdade? A resposta, olha, é bem mais complicada do que parece e pode até surpreender. Então, para começar, vamos direto ao ponto. Vamos encarar de frente as maiores e mais ousadas promessas que fazem sobre a inteligência da IA. Ok, mas de onde vem tanto alarde? Muitas vezes a resposta é simples: dinheiro. Como essa citação bem aponta, figuras importantes na indústria dão uma exagerada porque, claro, têm um interesse direto nisso. Pensa só, quando o CEO de uma empresa de IA promete uma revolução, o valor das ações sobe. É um ciclo de hype que se alimenta de incentivos financeiros. E aqui está o contraste que define tudo. De um lado, o hype nos vende essa imagem de uma máquina que pensa, que está quase virando consciente. Do outro lado, a realidade. A IA de hoje é, na essência, uma ferramenta estatística superpoderosa. O trabalho principal dela, calcular qual é a próxima palavra mais provável numa frase. É isso. Tem uma analogia para isso que é perfeita. Uma bola e um carro podem ir do ponto A até o ponto B, certo? Mas só porque os dois se movem não quer dizer que são a mesma coisa. O mesmo vale para a IA. Chegar num resultado que parece inteligente não significa que o processo por trás seja a inteligência como a gente conhece. Mas tá, como esses modelos realmente funcionam por dentro da caixa? A melhor forma de entender é com uma analogia bem simples, a de um aluno com uma cola. O coração dessa tecnologia toda é o tal do Modelo de Linguagem Amplo, ou LLM. O ChatGPT é o exemplo mais famoso. Ele não entende o que lê. Ele foi treinado com um volume absurdo de texto da internet para virar um mestre em uma única coisa: reconhecer padrões. E é aqui que a analogia da cola fica genial. Um LLM não é um gênio que cria respostas do nada. Ele é como um aluno que tem acesso a uma cola infinita com a internet inteira dentro dela. Ele consegue dar a resposta certa para quase tudo, não porque ele sabe a resposta, mas porque ele já viu aquela resposta ou algo muito parecido milhões de vezes nos seus dados de treinamento. O processo de pensamento dele é, na verdade, puramente mecânico. Primeiro, ele recebe uma pergunta. Em vez de entender, ele calcula, com base em tudo que eu já li, qual é a palavra com maior chance de vir agora. Ele adiciona essa palavra e repete o processo, de novo e de novo, construindo uma resposta que soa fluida, uma palavra de cada vez. E aqui está o pulo do gato. Para IA, significado é pura matemática. Cada palavra é transformada num conjunto de números, como se fossem coordenadas num mapa gigante. Palavras com significados parecidos, tipo rei e rainha, ficam matematicamente próximas nesse mapa. É um sistema genial de associação estatística, mas não é, nem de longe, compreensão. Bom, agora vamos para a parte dos caçadores de mitos. Vamos pegar algumas das manchetes mais sensacionalistas que saíram por aí e descobrir o que tem de verdade por trás delas. Essa manchete rodou o mundo, né? Parecia coisa de filme de ficção científica. A IA que mente para sobreviver, enganando os próprios criadores. Soa como o início da Skynet, não é mesmo? Mas o que aconteceu de verdade? E aqui a gente vê a diferença gritante. A manchete sugere um ato espontâneo de uma consciência surgindo ali na hora. A realidade do experimento foi um teste de segurança controlado e, para ser sincero, bem sem graça. Quando a gente olha os detalhes, o mito desmorona. Primeiro, não foi um ato espontâneo, foi uma simulação de segurança, tudo controlado. Os pesquisadores eram comandos exagerados de propósito para testar os limites do sistema. E o mais importante de tudo, para mentir, uma pessoa precisa ter a intenção de enganar. Uma IA não tem intenções, ela só calcula a resposta mais provável com base no que foi pedido. E essa ideia de limitações não se aplica só à IA, não. Ela está na raiz da computação em si. Para entender o porquê, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Apesar de parecer que a tecnologia avança numa velocidade absurda, a ciência fundamental por trás dela está relativamente estagnada há décadas. A maioria das grandes revoluções teóricas que alimentam nossos aparelhos hoje aconteceu mais ou menos uns 50 anos atrás. E aqui está a grande ironia da história da tecnologia. O computador, lá na sua origem com Alan Turing, não foi inventado para resolver tudo. Muito pelo contrário, foi uma ferramenta teórica para provar que existem problemas que nenhum computador jamais vai conseguir resolver. É o famoso problema da parada.
Ou seja, desde o seu nascimento, a computação foi definida pelos seus próprios limites. E por falar em hype e limites, não existe fronteira mais badalada hoje em dia do que a computação quântica. Então, vamos aplicar a mesma lente crítica que usamos para a IA. A gente já viu essas manchetes sobre supremacia quântica, mas a realidade, como sempre, é mais sutil. Muitas vezes o computador quântico resolve um problema na força bruta, enquanto uma equipe de pesquisadores com um laptop encontra um atalho, um algoritmo mais inteligente. A lição é que força bruta nem sempre ganha da inteligência do software. Para entender o verdadeiro desafio da computação quântica, vamos falar de criptografia. Este número, 2048 bits, é o tamanho de uma chave de criptografia padrão, do tipo que protege seu banco e suas comunicações seguras. E este número aqui, 20 milhões, é a estimativa de quantos qubits perfeitos e estáveis seriam necessários para quebrar aquela chave de 2048 bits. E para conseguir um único qubit perfeito, talvez sejam necessários milhares de qubits físicos, que são super instáveis. A escala do desafio é simplesmente astronômica. Então, essa ameaça quântica, a nossa criptografia não é para amanhã, não. As estimativas mais realistas colocam uma máquina com esse poder a décadas de distância. É um desafio para a gente se preparar, claro, mas não é uma crise para agora. Então qual é a grande verdade nisso tudo? A IA não pensa, ela calcula. Ela opera no mundo da matemática, não do significado. E, assim como a computação clássica e a quântica, ela tem limites fundamentais. No fim das contas, a lição é simples. A IA é uma ferramenta incrivelmente poderosa, mas ainda é só isso, uma ferramenta, não um ser. Isso nos leva à pergunta que realmente importa. Agora que a gente entende o que essa ferramenta é, e principalmente o que ela não é, a discussão precisa mudar. Em vez de se preocupar com uma rebelião de robôs, a pergunta de verdade, a pergunta produtiva é: conhecendo os seus limites e seu poder, quais são os problemas certos que a gente deve pedir para ela resolver? A resposta para essa pergunta é o que vai de fato definir nosso futuro.